Bom, nós vamos começar falando da arte de vestir. Inaugurada no Rio de Janeiro em 1873 e extinta no incêndio em 1943, esta loja de departamentos marcou o imaginário coletivo como um lugar para encontrar muitas novidades, além de beleza, requinte e modernidade. Você se lembra da Park Royal? A minha geração não chegou a conhecer, mas é uma grande referência que mudou a nossa forma de ver e viver moda. Nós vamos saber um pouco mais sobre essa refinada história. Essa é uma pauta que eu adoro, você sabe disso, com a pesquisadora Marissa Goldberg. Marissa, obrigado por ter vindo, meu amor. Não se levante, fique aí. Tudo bem? Tudo bem. Já te disseram que você é muito bonitinha? Obrigada. Você é meio tímida, Marissa. Bastante. Não é? Eu vi. Marissa, a moda de hoje, hoje em dia é alguma coisa absolutamente indissociável na nossa rotina. Mas nem sempre foi assim. Principalmente aqui no Brasil. Quando é que nós começamos a sentir essa necessidade, vamos dizer, de nos envolvermos mais com esse mundo que hoje chamam de fashion? Bom, digamos que o interesse pela moda começou quando a corte chegou aqui no Brasil em 1808. E aí teve momentos de impulso, mas na virada do século XIX para o XX, realmente ganhou uma difusão excepcional, porque foi o momento da implementação da modernidade no Brasil, no Rio de Janeiro, então capital da República. Quer dizer, havia um interesse em transformar o Rio numa Paris possível. As classes dirigentes queriam que o Rio fosse um modelo de metrópole para irradiar esse ideal de modernidade para o resto do país. E a moda, como um fenômeno sociocultural, fazia parte desse ideal de modernidade, junto com o desenvolvimento das cidades, com a disseminação de uma cultura das aparências, uma cultura do consumo, e foi aí que a moda ganhou realmente um impulso excepcional. Mas ainda na época do Império. Não, aí já foi no início da República. Tá. Quer dizer, ela porque nós vamos falar de Park Royal, que foi antes da República, né? O Park Royal foi inaugurado realmente ainda no Império, no final do século XIX, como você disse, em 1873. Durou 70 anos, acabou num incêndio na década de 40, já na era Vargas. Mas o período do auge da loja foi nas décadas de 1910 e 1920, a chamada Belle Époque tropical. Marissa, o livro que eu já elogiei para você, então eu tenho que falar agora ao vivo, que eu achei uma beleza. Obrigada. Esse seu livro é uma beleza. Está lançando, é voltado exatamente para essa grande referência da moda. Eu não diria nem carioca, porque olha, tá no ar teu livro ali. Porque nem por eu ser carioca ou por ter sido criado no Rio de Janeiro, não. Eu acho que é uma referência da moda para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Agora, por que você resolveu investigar, aspas, no investigar, a Park Royal? É curiosa essa história. Eu fui mobilizada pelas imagens dos anúncios dessa loja. Eu estava fazendo uma pesquisa iconográfica e me chamou a atenção no manuseio das revistas do início do século. Que coisa mais linda! Vale lembrar que numa era anterior ao rádio e à televisão, eram as revistas ilustradas que faziam o papel de veículo de comunicação por excelência. Exatamente. Já tinha fotografia, olha! Elas se aproveitavam das inovações técnicas da época, que eram a fotografia, o uso da cor. Que coisa mais linda, Isso é o Marissa. interior da loja, onde aparece até uma plaquinha indicando que havia um elevador, ventiladores de teto, quer dizer, eram artefatos elétricos, era tudo uma grande novidade. Mas respondendo à sua pergunta, eu vi esses anúncios e me chamou a atenção que eles tinham uma identidade visual muito própria. Eram feitos por um ilustrador português chamado Manuel de Mora. E tinham uma verve diferente, eles falavam diretamente para os consumidores de uma maneira muito inovadora. E apareciam em todas as revistas, como o Malho, Revista Careta, Fonfon, Frufru, Revista da Semana, o Cruzeiro, enfim. Falei, opa, que história é essa? E para aprofundar a pesquisa, eu fiz um mestrado no CPDOC, foram 4 anos de trabalho, que acabaram resultando nesse livro. Mas que mestrado maravilhoso! Esse é o mestrado que eu gostaria de fazer, Marissa. Falando sério, essa coisa iconográfica, essa coisa de... esse garimpo, essa coisa arqueológica, sabe? Que, em síntese, é isso, né? Me fascina. É muito interessante. Maravilha. Eu
para mim foi muito importante perceber que a história da loja seria, na verdade, um pretexto, quer dizer, um veículo para a gente poder pensar em questões mais amplas. Quer dizer, como que o Brasil importou esse ideal de modernidade dos países centrais europeus, como que o papel da mulher na sociedade se desenvolveu e a indumentária também se modificava acompanhando esse processo. Enfim, uma série de outras questões a partir da história da loja. Como é que surgiu a Park Royal? Onde é que ela era? Olha, ela surgiu no Largo de São Francisco, ela foi fundada por sócios portugueses, mas o principal sócio administrador que realmente alavancou as atividades da loja foi o José Vasco Ramalho Ortigão, filho do renomado escritor português José Duarte Ramalho Ortigão. E não à toa, quando eles inauguraram uma outra sede também no Largo de São Francisco, mas do outro lado da praça, ela pegava toda a rua Ramalho Ortigão, que tem esse nome por causa da loja. Em função da loja, tá. Olha que maravilha, que coisa mais essas imagens são do interior da loja. Bom, a loja atendia a todos os tipos de público, mas tinha um plus, né? No departamento feminino. Você acabou de falar dessa... Quando as meninas começaram, de fato, a mostrar que elas mandavam de forma subterrânea, mas mandavam. Como é que ela contribuiu, na sua visão, para a representação da mulher na época? Olha, nos anúncios a gente pode perceber a representação da mulher como que se modificou, quer dizer, ela pegou um período de intensa transformação, porque a mulher saía daquele recato colonial, onde ela praticamente não saía de casa, só saía para obrigações religiosas, e no início do século havia várias novas oportunidades de sociabilidade para a mulher passava a frequentar o espaço público, a poder sair na rua, a ir numa soirée teatral, num chá beneficente, fazer compras, quer dizer, o próprio ato de paquerar vitrines e andar na rua passava a ser incorporado como um lazer, como uma atividade no cotidiano dessas mulheres da elite que queriam sair, assistir competições esportivas, brincar o carnaval nos salões dos clubes, enfim, um mundo de novas oportunidades aparecia. E para a mulher poder subir num bonde, andar de bicicleta, andar num automóvel, praticar um esporte, ela precisava de roupas mais confortáveis que dessem mais maleabilidade. Então saiu daquele modelo confinado do espartilho para uma silhueta mais tubular, mais solta, até a melindrosa dos anos 20, que aí já queria dançar, você falou no dia da dança, dominados pelo ragtime, pelo foxtrot, baixa, pelo machixe, pelo chorinho, quer dizer, então essa loja pegou um período realmente de intensa transformação, tanto no comportamento, nos hábitos, nos desejos, como no papel da mulher. Você sabe que eu estava vendo agora essas fotos das publicidades da época, algumas de início do século passado. Eu sou publicitário, eu me lembrei de uma coisa, existe uma referência muito grande para a gente, que é uma coleção de livros chamada All American Ads. E eles setorizam todos os anúncios gráficos desde o início do século XX. É aquilo ali, é tão moderno quanto. E no Brasil, eu estava vendo, gente, é igual. Os anúncios de Paris, dos Estados Unidos, igual. Havia realmente uma matriz que se desejava mimetizar aqui no Brasil. E era muito influenciado pela estética Art Nouveau, no primeiro momento, e Art Deco. Isso tudo transparece nesses anúncios. Né? Pois é, tem uns desenhos Art Nouveau, com aquelas volutas, aqueles véus, eu vi no começo. Mas em anos 20 e 30 deve ter Art Deco de monte, com toda certeza, né? Sim. Agora, com relação às revistas, as peças publicitárias, porque é o que eu estou falando agora, eu peguei esse ganchinho para você contar para mim. Bom, os anúncios, eles usavam estratégias que são utilizadas até hoje, né? Havia os chamados anúncios de oportunidade, que faziam referência a fatos que eram notícia na época. Que bonitinho, um Mercer Race então, About. Esse anúncio é curioso que é uma metalinguagem, quer dizer, o casal está feliz fazendo compras no seu automóvel, símbolos da modernidade, com uma caixa ali, aquela caixa era para guardar chapéus. Né? Esse foi um anúncio de quando inaugurou a segunda matriz no Largo de São Francisco, em 1911, e eles estão anunciando justamente
os novos armazéns, quer dizer, essa nova loja em escala monumental, que era uma espécie de Galerie Lafayette do Rio de Janeiro. Sim, isso que eu ia falar. Olha que coisa. Eles anunciavam também na capa das revistas, que é uma prática que hoje em dia não se vê muito. Quer dizer, eles misturavam o tema dos anúncios com o conteúdo editorial da revista e o público provavelmente já identificava, porque o traço desse ilustrador era realmente muito característico e chamava atenção. Já está partindo já para ali já o carnaval. Eles incorporavam nos anúncios também todas essas formas de lazer. Bem 20 aí, ó. Bem década de 20, né? O chapéu cloche. O cloche. Esse anúncio é curiosíssimo. Eles, em 1922, estavam apoiando a luta feminina pelo direito a voto. A mulher, nessa época, não tinha direito a votar. Mas já começava uma mobilização dos movimentos feministas na luta pelos direitos da mulher. E o voto feminino só passou a ser decretado em 1932, quer dizer, 10 anos depois, mas a loja 32. Já se colocava em prol dessa luta feminina. E quais foram as principais curiosidades dessa loja tão absolutamente famosa? E que eu vou dizer, com esse teu sotaque você não pode mentir nunca, nós cariocas temos muito pouca informação do Parque Royal. Quem me falava de Parque Royal era minha mãe, minha avó. É verdade, a minha geração ainda lembra de lojas de departamento como Mesbla, Casas Loper, Sears, todas extintas, mas o Parque Royal realmente caiu no terreno do desconhecido, né? Ficou para trás. Bom, há inúmeras curiosidades. Uma delas é que eles patrocinavam um time de futebol, uma chamada estratégia de marketing hoje em dia. Vamos deixar claro que futebol era o que existia de mais elegante na época. O futebol e os esportes aquáticos, que tinham também remo, natação. E eles também tinham, como foi mostrado, um salão de chá dentro da loja. A gente pode pensar até num precursor de praça da alimentação, quer dizer, uma maneira de aumentar a permanência do cliente dentro daquele espaço de compras, usufruindo, tomando um chá, enfim. Era uma loja realmente muito inovadora para o seu tempo. Olha que coisa mais bonitinha. Já existia o caminho aéreo do Pão de Açúcar? Eu não sei te precisar agora de que ano é esse anúncio. Porque, olha, Torre Eiffel do lado esquerdo e olha que coisa engraçada. Mas esse anúncio ilustra bem a francofilia que havia nessa época. Quer dizer, havia uma fetichização, um deslumbramento e uma vontade de obter tudo que viesse de Paris, tudo que tivesse... fosse impregnado de uma novidade Dernier Bateau, né, como eles chamavam. Sim, Dernier Bateau. Aí também um anúncio sobre a Primeira Guerra, como que eles realmente faziam esses anúncios de oportunidade sintonizados com os fatos do seu tempo. A Primeira Guerra, né? 14 a 18. Sim. Mas infelizmente a loja acabou sofrendo um incêndio. Antes de eu nascer, inclusive, não pude conhecer. Eu acho que foi uma grande perda, não diria para moda, mas acho até para atitude comportamental, né, do Brasil. Você tem razão. A moda brasileira realmente soube seguir adiante, se reinventar, sem depender naturalmente de apenas uma loja, mas foi uma perda pelo legado, foi uma perda física, foi um prédio que afetou vários outros prédios no Largo de São Francisco, foi um incêndio de uma escala monumental e uma perda de arquivo também, porque muito material sobre a loja acabou se extinguindo junto com o incêndio. É triste, mas de qualquer maneira, historicamente você conseguiu trazer de volta não só a Parque Royal, mas um clima, uma coisa que só de pensar, embora não tenha vivido esse tempo, só de pensar eu tenho muita vontade de ter vivido e não consegui. De qualquer maneira, com essa modernidade toda que você trouxe, esse precursor das atitudes comportamentais do século XX, eu tenho que me parabenizar com você. Adorei seu livro. Obrigada. Quero que você faça muito sucesso. Obrigada. Vamos mostrar o livro de novo, criançada, porque vale a pena. Olha que coisa mais linda, olha que glamour. Acabou isso, agora é pancadaria, agora é escatologia, pornografia, sangue,
É isso aí hoje. Bom, eu agradeço a oportunidade. Eu busquei realmente, através do livro, iluminar um contexto. Acho que a gente pode se aproximar daquele universo e, com a história da loja, buscar compreender como viviam aquelas pessoas, quais eram os valores, os desejos, enfim. E, para quem tiver interesse, ele está disponível em todas as livrarias, pode ser também encomendado pela internet e fico muito feliz que você tenha gostado. Muito. Olha, esta bonitinha, você não vai acreditar, é mestre em História e uma grande pesquisadora, como vocês viram, é a Marissa Goldberg, que estava trazendo no seu livro, Parque Royal, que vocês viram agora há pouco, tem um subtítulo, que é o Magazine da Belle Époque Carioca, pela Casa Editorial. E vai fazer um sucesso danado, que se depender de mim, vou botar a boca no trombone. Muitíssimo obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu me lembro dessas coisas, meu Deus do céu. Eu te contei, né, em off. Meu pai se vestia na Torre Eiffel, eu ia para os lanches ali na Colombo. Muito chique. Minha mãe se vestia na Casa Canadá, não existe mais nada disso. Muito Só obrigada. saudade. Parabéns Obrigado, pelo programa. meu amor. Obrigado a você. Tem um livro desse na produção? Eu sei que